Irmãos, a Igreja de Cristo, ela, ao longo dos anos, ela tem se corrompido. Ela tem deixado a santidade. Ela tem deixado o compromisso com a palavra de Deus. O mundo tem entrado na Igreja. O pecado tem entrado na Igreja. A Igreja, ela tem perdido então o peso, a influência que no passado ela tinha na sociedade. Ou seja, o impacto que a Igreja tinha então no mundo é alcançar os pecadores e os perdidos. Jesus então, há 2000 anos atrás, ele edificou uma igreja, escolhendo então para andar com ele 12 homens chamados apóstolos. Jesus então, ele morreu e ressuscitou. E antes de subir aos céus, Jesus então chamou os seus discípulos e deu então a eles uma ordem para que então os seus discípulos continuassem aquilo que ele começou. O Evangelho, ele chegou até nós através de muito choro, através de muito sangue derramado, sangue inocente. Cristãos no passado eram postos em prisões, eram então postos em coliseus de Roma para serem degolados pelos leões, para servir então de entretenimento para o povo. Cristãos então foram crucificados, foram então queimados, decapitados, degolados. Homens e mulheres então que deram a sua vida pela palavra de Deus, que decidiram então obedecer a Deus e proclamar a mensagem da cruz, a qual então ela chegou até nós, a qual então nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de nos reconciliarmos com Deus através de Jesus e ser salvos. A palavra então, ela chegou até nós, irmãos, porque esses homens e mulheres foram fiéis, morrendo então para que o Evangelho ele chegasse até nós. Porque assim foi então a vontade de Deus, por amor a nós. Jesus, ele estabeleceu então que a sua igreja iria triunfar, porque o próprio Jesus então fez da sua igreja vencedora através da cruz do Calvário, vencendo e destruindo as artimanhas e os planos de Satanás, como está escrito que o Filho do Homem veio para destruir as obras de Satanás. Mas o próprio Jesus, irmãos, ele deixou então bem claro que as lutas viriam para a sua igreja, que as perseguições viriam para a sua igreja, que os dias maus então viriam, que as aflições e as provas não iriam faltar para a sua igreja. Nós vamos ler no Novo Testamento os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Fala muito sobre isso, que os escândalos viriam, que o comércio viria, que a apostasia viria, que os falsos profetas viriam, que a falta de amor se multiplicaria, que muitos então se desviariam da verdade, que a própria palavra de Deus iria então fazer comichão nos ouvidos de muitas pessoas e que muitos só então iriam querer ouvir o que lhes convém, o que desejam então ouvir, e não o que a Bíblia diz, e não o que a palavra santa diz. Nós temos então visto isso. Nós somos esta geração que as Escrituras falam. Nós temos visto o que muitos então têm feito com a palavra de Deus. Muitos estão oferecendo então aí um Deus que enriquece, um Deus então que prospera, um Deus então que faz a pessoa ficar rica,
que se a pessoa então é pobre, então Deus vai fazer essa pessoa rica. Se a pessoa então ela tem uma casa velha, Deus vai dar uma casa nova. Se ela tem um carro velho, Deus vai dar um carro novo. Ou seja, estão oferecendo então um Deus que só dá, um Deus então que só oferece, um Deus então que concede sonhos, que concede planos, um Deus então abençoador, um Deus então que aceita o pecado, um Deus então que não quer obediência, um Deus então que não requer nada de nós. Ou seja, um Deus que só dá. Nós temos ouvido isso. A própria televisão, nós vamos ver a propaganda. A própria televisão, ela está cheia disso. Eles estão então apresentando um evangelho fácil, um evangelho distorcido, um evangelho anêmico, um evangelho falso, o qual tem tirado então o protagonista principal chamado Jesus Cristo e tem posto então como protagonista principal o homem. Hoje é o homem ao centro, hoje é a vontade do homem, hoje é o homem que tem que ser reconhecido, hoje é o homem que tem recebido a honra e a glória e não mais Deus. Nós temos visto pessoas viverem então um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem santidade, um evangelho sem oração, um evangelho então sem obediência. Resumindo, é um falso evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho que diz nega-te a ti mesmo, toma a cruz e segue. Não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é sim um evangelho de porta e caminho largo, que tem levado então pessoas à perdição, onde as pessoas, elas então podem fazer tudo o que lhes apetece e que ninguém então tem o direito de confrontar elas, ninguém tem então o direito de dizer nada a elas, ou seja, não se pode corrigir, não se pode alertar. Este evangelho, ele é mentiroso, está promovendo o pecado, está promovendo então a arrogância e está levando mais pessoas para o inferno do que para o céu. Porém, irmãos, tudo isto acontece pela própria permissão de Deus, pois Jesus, há 2000 anos atrás, ele profetizou sobre tudo isto que está acontecendo hoje, tudo isto que está acontecendo nos nossos dias. Satanás então ele tem entrado com tudo. Satanás ele tem destruído pessoas, ministérios. Nós temos visto pessoas caindo, nós conhecemos pessoas que têm caído, pessoas que têm deixado a fé, pessoas que têm desistido da salvação, que têm abrido mão da fé, pessoas que têm desistido da presença de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos da fé. Nós temos então visto isso. E Jesus, ele nos alertou sobre isso, que isso iria acontecer no fim dos tempos, mas que ainda assim não seria o fim. Mas que ainda assim não seria o fim. Amados, a igreja ela está passando um momento delicado, um momento complicado. E então Jesus ele profetizou sobre isto, mas ele disse que ainda não seria o fim. A igreja ela já venceu, a igreja ela já triunfou, mas a igreja ela precisa de uma restauração. Jesus então ele alertou há 2000 anos atrás que tudo isto ia acontecer e nós estamos vivendo isto, aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás. E ele disse que mesmo assim, que ainda assim não seria o fim. Então isso significa que ainda existe uma esperança. Então eu resolvi fazer então este vídeo. Eu quero partilhar então algo para a Igreja de Cristo a respeito então disso, daquilo que nós necessitamos urgentemente, de um avivamento. Então, o que é um avivamento? O avivamento ele é um ato soberano de Deus,
o qual então a pessoa ela se rende de coração e alma a Deus. Essa pessoa então automaticamente, essa pessoa então ela é convencida pelo Espírito Santo ao arrependimento, onde essa pessoa então ela reconhece o seu pecado, onde essa pessoa então ela reconhece a sua miséria, onde essa pessoa então ela reconhece a necessidade de pedir perdão a Deus, onde essa pessoa ela reconhece a necessidade de confessar os seus pecados diante de Deus, onde essa pessoa então ela reconhece a necessidade de uma mudança de vida, a necessidade então de uma transformação, onde essa pessoa ela nunca mais vai querer ser a mesma, mas ela vai querer ser uma pessoa nova, ela vai ser então uma pessoa nova, uma criatura nova. No passado, irmãos, por várias vezes, a Igreja de Cristo entendeu a necessidade de orar a Deus por um avivamento, por causa então do pecado do povo, por causa então da falta de espiritualidade do povo, por causa então da falta de compromisso do povo, por causa então da frieza das pessoas, por causa então da falta de temor e de reverência das pessoas. Resumindo, pela falta de Deus na vida das pessoas, pela falta de compromisso. Porque a igreja sabia que se o povo não se arrependesse, se o povo não se convertesse, sabia então que o povo estava então em direção a um abismo que se chama inferno. O povo estava então caminhando em direção ao inferno. E a igreja entendeu isso. E então a igreja entendeu a necessidade de orar a Deus por um mover do Espírito Santo sobre o povo, o qual então esse mover do Espírito Santo então iria trazer então arrependimento sobre o povo, iria então trazer conversões genuínas sobre o povo, iria então trazer novos nascimentos sobre o povo. E se nós formos estudar a história da igreja do passado, nós vamos ver que da história da igreja no passado houve então grandes avivamentos na Inglaterra, no país de Gales, e então isso gerou então um grande impacto, esse mover, esse avivamento gerou então um grande impacto, gerando então salvação de pecadores. A taxa da criminalidade baixava, os alcoólicos, as prostitutas, os viciados, eles eram completamente invadidos pela presença gloriosa e transformadora de Deus. E então passavam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador e passavam então a servi-lo. E nunca mais então eram os mesmos. Essas pessoas, elas então não queriam mais o pecado. Eles não queriam então mais o vício, eles não queriam então mais o mundo, eles não queriam mais o pecado, mas eles agora então queriam era Deus. Eles eram completamente libertos, completamente contagiados, completamente então santificados pela presença de Deus. Homens e mulheres que por mais pecadores que foram, eles deixavam então o pecado e passavam então a buscar a santidade e a novidade de vida que Cristo oferece. Assim como o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Ou seja, a pessoa, ela antes não tem Cristo, mas quando ela se converte a Cristo, quando ela aceita Cristo, então ela passa da morte para a vida, das trevas para a luz, e então ela agora já não quer mais o pecado, ela já não quer mais o vício, ela já não quer mais o mundo, mas ela agora quer Deus. Ela se torna então uma pessoa nova. A velha criatura, ela morre, e então nasce uma criatura nova, um amor diferente, uma necessidade diferente, uma vida diferente. Então, agora que sabemos então o que é um avivamento, é necessário, irmãos, entendermos que esse avivamento ele não pode ser programado, ele não pode ser promovido, ele não pode ser então comprado. Então, nós precisamos entender o que gera então, o que chama então esse avivamento. Como então, a pergunta é como então esse avivamento vem sobre nós? Como então esse mover vem sobre nós? Vamos então ao manual sagrado. Vamos então às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus, à Palavra Santa.
pois a palavra de Deus, ela é a boca de Deus para nós. E então ela tem as respostas todas para nós. Então, vamos ler então agora algo que fala especificamente sobre isso. Então, no Novo Testamento, 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. No Antigo Testamento, 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Então, a palavra de Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela começa então dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a pergunta é: quem é este povo? Quem então é este povo que a palavra de Deus fala? Que a palavra então está falando aqui para nós? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então quem é este povo? Quem então é o seu povo? Somos nós, não é verdade? A igreja, as pessoas, não é verdade? Nós então que louvamos a Deus com cânticos e com salmos. Nós então que professamos uma fé em Deus. Nós então que temos Deus como Pai e Ele então a nós como filhos. Esta palavra então ela é para as nossas vidas. Esta palavra então ela se refere a nós, ao seu povo, ao povo que se reúne no seu nome, ao povo que professa uma fé no seu nome, ao seu povo. Amém? Então a palavra continua: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, igreja, o povo de Deus tem que se humilhar. O povo de Deus precisa se humilhar. O povo de Deus tem que se humilhar. A restauração, então, que vem de Deus, a restauração que vem de Deus, a restauração que vem dos céus, ela só começa, então, agindo quando o povo de Deus se humilha diante dele. O mundo lá fora, ele só pode, então, ser impactado e alcançado quando a igreja, quando nós, primeiramente, nos prostramos e nos humilhamos diante das mãos de Deus. Antes da igreja, antes de nós chamarmos então o mundo lá fora ao arrependimento, é necessário a nós nos arrependermos primeiramente. Porque a Bíblia então, irmãos, ela fala que o juízo ele começa então pela casa de Deus, pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, por nós. Então, o que significa que a igreja ela só poderá levantar-se, que a igreja, que nós só poderemos então nos levantar diante dos homens, diante da sociedade, diante do mundo, quando primeiro nos prostrarmos diante de Deus. Porque é necessário para nós, para a igreja, para o povo de Deus deixar a arrogância, a soberba, a vaidade e nos humilharmos, pondo então a boca do pó, como Jeremias fala lá em Lamentações do capítulo 3. Irmãos, nada pode ser então mais contraditório do que uma pessoa que diz que é cristã, uma pessoa que diz que ama a Deus, que glorifica a Deus, que vive para Deus, ser soberba, se achando então mais e melhor do que todas as outras. Porque não é esse o caráter de Jesus. E não foi isso que Jesus ensinou pela terra. A soberba, ela leva então o homem à ruína. A soberba leva então o homem à queda. A Bíblia fala então que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Satanás um dia se rebelou contra Deus e Deus abateu. Lúcifer um dia quis ser mais igual ou maior que Deus e Deus abateu. Por quê? Porque havia soberba, porque havia arrogância. E então a soberba leva à ruína. A soberba de Lúcifer levou então ele à ruína. Deus abate. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então a palavra ela continua: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
O povo de Deus tem que orar. O povo de Deus precisa orar. A igreja tem que orar. Quando nós, seres humanos, nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, nós estamos então reconhecendo a onipotência divina. E só quando então nós nos humilhamos diante de Deus é que nós então aprendemos a verdadeira essência da oração. Pois então, quando nós reconhecemos, irmãos, a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos então a nossa impotência, é isso então que nos faz orar. É porque nós reconhecemos então a grandeza de Deus e nós reconhecemos que nós somos falhos, pó, cinza e pecadores. Então isso nos faz orar, isso nos faz então, a nossa fraqueza, a nossa impotência nos faz então buscar a grandeza, a glória, a capacitação de Deus. A restauração divina, ela vem dos céus. A restauração divina, ela só vem dos céus sobre uma igreja que ora. A oração, irmãos, ela então abre o caminho para a cura. A oração, então, ela abre o caminho para a cura. A oração, então, ela pavimenta a estrada para que, então, o avivamento, para que, então, esse Espírito Santo venha, então. A oração, então, ela pavimenta a estrada para que, então, o avivamento venha sobre a igreja. A oração, então, ela abre as portas para que a restauração de Deus, a restauração divina, venha sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Os avivamentos, eles sempre vieram no passado através da oração, através do clamor, através da oração da igreja. Irmãos, a igreja ela foi chamada então para orar. A igreja ela foi chamada para interceder. A igreja ela foi chamada, o povo de Deus foi chamado para gemer na presença de Deus. A oração ela é mandamento. A oração ela é a chave da vitória, juntamente então com a palavra de Deus. Assim como um pássaro precisa de duas asas para voar, assim somos nós. Precisamos então da oração e da palavra de Deus. Precisamos então da oração e da palavra de Deus para agradar e glorificar a Deus. Precisamos então das duas para agradar e glorificar a Deus. Sem isso, será então impossível agradar e viver para Deus. Sem a oração e sem o estudo da palavra, sem isso, nós nunca sairemos do conformismo, nunca sairemos da religiosidade e nunca sairemos do sistema religioso. Então, é necessário orar. Olha o exemplo de Jesus, meus irmãos. Olha o exemplo de Jesus, meus irmãos. De dia ensinava e curava. De dia então ele ensinava e fazia milagres. E à noite ele saía para orar. Eram então, segundo a Bíblia, madrugadas inteiras orando e gemendo da presença do Pai. Era então Jesus, o Filho de Deus, na presença do Pai. Era então Jesus, o Filho de Deus, agradando e glorificando o Pai. Conosco não poderá ser diferente. Jesus disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Conosco não poderá ser diferente. É necessário, irmãos, orarmos pelas nossas vidas, orarmos então pelas nossas vidas. É necessário nós intercedermos pela nossa casa. É necessário nós intercedermos pela nossa cidade. O nosso objetivo sempre terá que ser homens e mulheres, povos, nações, cidades. Em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver, em Isaías capítulo 6 fala então que o profeta Isaías, ele teve então uma visão do céu. E essa visão mostrou então um pouquinho da glória de Deus. E então essa glória de Deus envergonhou então Isaías, mostrou então a Isaías o quanto ele era pecador. Isaías então, depois de ter aquela visão, ele se sentiu impuro, ele sentiu-se pecador, e então ele disse, ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros.
E se nós nos aprofundarmos no capítulo 6 de Isaías, nós vamos ver que Isaías ele reconheceu sim que era pecador. Vamos ver que Isaías ele reconheceu sim o seu pecado. Mas Isaías ele também reconheceu o pecado do seu povo. Isaías ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o pecado do seu povo. Isaías então ali ele foi um intercessor. Isaías ele entendeu então a necessidade de interceder por ele e por todo o seu povo, pela sua nação. E então é isso que nós precisamos entender, que vidas, irmãos, dependem da nossa oração, que a sua cidade, que a minha cidade, que a nossa cidade depende da nossa oração, que a nossa casa depende da nossa oração, que a nossa família depende da nossa oração, que os seus amigos, que os meus amigos dependem da nossa oração. Então, nós precisamos reconhecer o nosso pecado e o pecado deles lá fora, daqueles que estão no mundo, daqueles que são ímpios, daqueles que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que estão debaixo de trevas, estão completamente contaminados ao pecado, viciados, escravos. Nós precisamos então reconhecer o nosso pecado e o pecado deles, reconhecer então que ambos, que nós e eles estamos então debaixo de um amor incondicional, de um amor árduo de Deus e de uma graça divina. A Bíblia diz então assim: onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, que Deus amou o cosmos, de tal maneira que enviou então o seu único Filho, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, não pareça, não vai para o inferno, mas tenha então vida eterna. Então, nós como povo de Deus, nós precisamos entender que nós somos amados, sim, mas os ímpios, os pecadores, os endemoniados também são amados, também estão debaixo de uma graça, também estão debaixo de um perdão, também estão debaixo de uma misericórdia, também estão debaixo de a graça de Deus, de o amor de Deus. Então nós precisamos orar. O nosso papel como povo de Deus é orar por nós e por eles. É ser então intercessores pela nossa vida, pela nossa casa, pela casa de Deus, pela nossa cidade e pelo nosso povo e pela nossa nação. Amém? Então a palavra continua: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. O povo de Deus precisa buscar a face de Deus. A igreja necessita buscar a face de Deus. Então, o que é buscar a face de Deus? Buscar a face de Deus é ir até Deus no dia bom ou no dia mau, com muito ou com pouco, com abundância ou escassez. É ir até Deus com milagre ou sem milagre, com comida ou sem comida. É ir a Jesus no muito ou no pouco. É simplesmente então ir a Jesus. É simplesmente então buscar o reino de Deus e a sua justiça. É simplesmente permanecer então firme na presença de Deus. É simplesmente então buscar a palavra de Deus. É obedecer então a palavra de Deus. É nos sujeitar à palavra de Deus. É então nos envolver com a palavra de Deus. É então aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, através de obras, porque a fé sem obras, então, ela é o quê? Ela é morta. Então nós precisamos amar a presença de Deus, nós precisamos então amar a intimidade e a comunhão com Deus. Nós necessitamos então ter esse amor e esse desejo, irmãos. Amém? Então o povo de Deus, a igreja de Deus foi chamada para buscar a face de Deus. E então a palavra de Deus ela continua: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu vou repetir: e se converter dos seus maus caminhos. A igreja, ela precisa reconhecer os seus pecados. A igreja precisa confessar os seus maus caminhos. O povo de Deus precisa reconhecer. A palavra de Deus fala em Provérbios: aquele que encobre suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Muitas vezes, irmãos, o povo de Deus ele entra então por caminhos perigosos.
desviando-se então das veredas da justiça. E quando se desviando então da verdade, caindo então no erro, caindo então no pecado, acabamos então até por fazer coisas erradas, praticando até os mesmos pecados daqueles que não conhecem Deus, daqueles que não conhecem a palavra. E então nos tornamos cegos, nos tornamos então incrédulos, nos tornamos até motivo de escândalo e de pedra de tropeço para os novos convertidos, para aquelas pessoas que estão conhecendo Cristo, estão então indo na igreja pelas primeiras vezes. E então isso acaba por gerar contendas e malicência e acaba então contaminando a igreja. O pecado entrando significa então que existe uma brecha. E Satanás, na sua astúcia, ele vai então aproveitar isso para entrar dentro da igreja e trazer confusão e trazer então divisão. Porque Satanás, ele sabe que Deus não age onde há contenda, onde haja então rebelião, onde haja então confusão. Porque Deus, ele não é santo, mas Deus, ele é 3 vezes santo. Segundo a Bíblia, uma casa dividida não pode subsistir. Uma casa dividida não pode ficar de pé. Uma casa, uma igreja, um reino dividido não pode ficar de pé. A igreja não pode estar dividida, a igreja não pode ter contenda, a igreja não pode ter malicência, porque senão Deus não age, senão o Espírito Santo não vai agir, não vai se mover. E então a igreja, ela precisa então reconhecer, é necessário então para a igreja, para o povo de Deus, o arrependimento, o reconhecer então o pecado, o reconhecer então que errou, o reconhecer então que talvez caiu, talvez se desviou. É necessário então termos a humildade de reconhecer que caímos. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, o levantar é Deus que levanta. Então a igreja de Deus, o povo de Deus, é convocado pelo próprio Deus a voltar então as suas costas para o pecado e a se converter então dos seus maus caminhos. A igreja de Deus, o povo de Deus, então, nós fomos chamados, nós fomos então convocados pelo próprio Deus para virar então as costas ao pecado e para nos converter dos nossos maus caminhos, para nos converter diariamente, para então amarmos a Deus diariamente, para nós então nos convertermos. A conversão, ela é diária, a busca é diária, o preço tem que ser diário, o sacrifício tem que ser diário, a oração tem que ser diária, os jejuns tem que ser diário. A entrega, a submissão, a sujeitão tem que ser diária. O reino é necessário então nós entendermos que sem arrependimento é necessário para a igreja, para o povo de Deus entender que sem arrependimento o reino de Deus não vai se manifestar sobre a igreja. Se a igreja não se arrepender, o reino de Deus não vai se manifestar nas nossas vidas. Se não houver arrependimento nas nossas vidas, o reino de Deus não se manifestará nas nossas vidas, não se manifestará na nossa casa, não se manifestará no nosso ministério. O arrependimento, a confissão de pecados, ela atrai então a presença de Deus. A Bíblia fala então que quando um pecador se arrepende, há festa do céu. Então o arrependimento e a confissão de pecados, ela atrai então o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus então ele justifica todo aquele que confessa então os seus pecados. O sangue, ele nos dá então o perdão de Deus. O sangue então ele nos poupa. Mas para isso é necessário então haver um quebrantamento, haver então arrependimento genuíno. E depois disso vem então naturalmente uma mudança de vida, um caráter novo, alguém então que na sua vida vai então viver para agradar e para glorificar a Deus. Então o povo de Deus precisa se converter dos seus maus caminhos. E então a promessa de Deus é esta para a igreja de Deus, para o povo de Deus.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, Deus, Ele não promete ficar calado. Deus, Ele não promete ficar de ouvidos calados. Mas Deus promete então ouvir. Deus, Ele promete ouvir. Deus, Ele não somente promete ouvir o seu povo, a sua igreja, mas como Ele então promete perdoar o seu povo, perdoar então a sua igreja. E Deus, Ele não somente promete perdoar o seu povo, não somente promete perdoar a sua igreja, como também promete, por último então, sarar a sua terra, sarar a sua nação. Então, o que significa então isso, sarar a nossa terra, sarar a tua terra, sarar a minha terra? Significa então salvar a nossa terra, significa então alcançar as nossas casas, significa então alcançar as nossas famílias, significa então alcançar a nossa cidade, a nossa vizinhança, o nosso bairro, porque o propósito de Deus sempre será então almas convertidas, vidas então que aceitam o sacrifício de Jesus. O avivamento, ele traz então restauração. O avivamento, ele traz então restauração para a igreja. Ele incendeia a igreja, ele contamina a igreja, ele santifica a igreja, ele purifica a igreja, para que então a igreja, completamente então incendiada, completamente impactada, completamente purificada, completamente então incendiada, para que então a igreja vá às ruas, para que então a igreja vá ao mundo, para que então a igreja vá chamar o pecador ao arrependimento, para que a igreja então vai então influenciar o mundo, contaminar o mundo, incendiar o mundo. Isso faz então a igreja ser incendiada, ser capacitada, ser santificada, ser então incendiada e ir então ao mundo, chamar então o mundo, chamar então o mundo, chamar o mundo ao arrependimento, chamar o pecador ao arrependimento, chamar a prostituta, chamar então o viciado ao arrependimento, contaminar. Deus, quando abraça um pecador, Deus, ele não sai contaminado pelo pecado, pelo contrário, o pecador é completamente santificado, é completamente lavado, purificado por Deus. Então a igreja tem que ser assim. A igreja, quando vai até o mundo, a igreja, quando vai ao mundo, a igreja não pode ser contaminada com o pecado, mas a igreja precisa contaminar com a sua santidade, contaminar ele através da palavra de Deus, contaminar então o pecador, chamar o pecador, não ser contaminado, mas contaminar. Por isso esse avivamento ele vem então sobre a igreja, trazendo restauração, trazendo então a capacitação, trazendo então a santidade, para que a igreja então esteja santificada, esteja então preparada, esteja então aprovada para poder ir ao mundo e incendiar, chamar então o mundo ao arrependimento e salvar então o mundo à fé, ao Evangelho. Amém? Então, irmãos, Deus, ele espera então que nós nos importemos com isto. Deus então, ele quer que nós oremos claramente por um avivamento em nosso meio, por um avivamento em nossas vidas. Porque então esse avivamento, ele vai contaminar, ele vai então alcançar aqueles que estão perdidos, aqueles então que estão então ao nosso redor, que ainda não conhecem e seguem a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu creio sim que Deus tem um avivamento para o nosso país. Eu creio sim que Deus tem um avivamento para a nossa cidade. Eu creio sim que Deus tem sim um avivamento para o seu povo. Eu creio sim que Deus tem restauração para o seu povo. Eu creio sim, eu tenho a convicção que Deus tem sim um avivamento para nós, um avivamento para a tua cidade, um avivamento para a minha cidade, um avivamento para a tua nação, um avivamento para a minha nação. Eu creio sim que Deus quer fazer sim um avivamento
em nossas vidas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 8, diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate à porta, a porta se abre. Então, para nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, é importante nós buscarmos isso, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, perseverando então nisto continuamente, porque isto então é do agrado de Deus, para que pessoas então, irmãos, sejam alcançadas, para que vidas então confessem seus pecados a Jesus e então o recebam então como Senhor e Salvador nas suas vidas. Nós necessitamos orar então para que pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, para que pessoas se arrependam dos seus pecados, para que haja então um mover do Espírito Santo sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre então este mundo. Nós necessitamos então orar para que pessoas se arrependam, para que haja então um mover do Espírito Santo sobre as nossas cidades e sobre os nossos países. Nós necessitamos orar para que haja então um mover do Espírito Santo, para que haja um mover do Espírito Santo na tua cidade, da minha cidade, do teu país, do meu país, para que haja então corações limpos, para que haja então corações sedentos, homens e mulheres com sede e fome de Deus, para que haja então um mover, para que haja então pessoas desejosas da presença de Deus. Irmãos, quando a igreja ela clama fervorosamente, continuamente e unanimemente. Quando a igreja então, ela clama fervorosamente, continuamente e unanimemente, algo de grandioso sempre acontece. Se nós estudarmos os grandes avivamentos, o avivamento de John Wesley, se nós formos ver então o avivamento no país de Gales, nós vamos ver que no passado a igreja clamou, a igreja orou, a igreja intercedeu. Então, se Deus fez no passado, conosco não será diferente. Só teremos que pagar o preço, só teremos então que orar, que clamar, que buscar, nos sujeitar a Deus. Então no passado foi assim e conosco, igreja do Senhor, conosco, povo do Senhor, não será diferente, porque o Deus que fez do passado, o Deus que fez do passado é o Deus que nós seguimos, é o Deus que nós glorificamos, é o Deus que nós louvamos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós amamos, é o Deus que nós seguimos. Então, conosco não será diferente, porque o nosso Deus é o Deus deles, o Deus, ele não mudou. Então, essa manifestação, esse avivamento, esse mover do Espírito Santo, quando ele vem, ele quebra então todo o jugo, ele quebra então todas as correntes, ele quebra então todo o opróbrio. As maldições então, elas se tornam em bênçãos. A tristeza então, ela vira em alegria, e então as trevas viram em luz, o inferno vira em céu, a morte vira então em vida. E então, quando esse avivamento vem, quando esse mover do Espírito Santo vem, traz então santidade, traz então alegria, traz então vida, traz então esperança, pois o avivamento, irmãos, ele traz então esperança, ele traz então alegria, ele traz paz, ele traz consolação. E então pecadores, eles se rendem a Jesus. Pecadores então, eles não querem ser mais os mesmos, mas eles agora querem ser pessoas diferentes, pessoas melhores, pessoas então fiéis e obedientes a Deus, pessoas então que buscam então a presença de Deus. Então, irmãos, igreja de Cristo, povo de Deus, que nós possamos então buscar isto. Deus, ele quer sim se manifestar na sua cidade. Deus quer sim se manifestar na tua nação, no teu país. Deus quer sim se manifestar na minha cidade, no meu país. É nossas orações, é as orações do povo de Deus, da igreja de Deus, do corpo de Cristo, que vão então mover o céu, que vão trazer então o movimento, a restauração, a cura, o reino de Deus. É a nossa busca diária que vai então chamar a existência aquilo ainda que não existe. É a nossa busca diária, o nosso clamor, que vai então chamar a existência aquilo que não existe, chamando então a existência dessa manifestação gloriosa. Então, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, igreja de Cristo, que nós possamos então crer nisso,
que nós possamos então criar expectativas em nosso coração que Deus quer sim fazer, que Deus vai sim fazer, que nós possamos então chutar, jogar fora toda a incredulidade, toda a tristeza, toda a ansiedade, e que nós possamos criar então convicção. Porque Deus hoje, meus irmãos, Ele está partilhando connosco então o que Ele quer então fazer do nosso meio e através de nós. Amém? A Bíblia fala então, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Meu irmão, minha irmã, há um chamado de Deus. Nós fomos chamados então para clamar, para orar, para interceder. E Deus hoje Ele está nos chamando para um nível maior, para uma intimidade maior, para que nós possamos então nos derramar, para que nós possamos então, como povo de Deus, nos humilhar, orar, buscar a face de Deus, nos converter nos nossos maus caminhos, para que então Ele nos perdoe, para que então Ele nos ouça, para que então Ele nos perdoe e para que então Ele sare a nossa terra, para que então Ele mude a nossa casa, para que então Ele mude a nossa família, para que então Ele mude a nossa história. Deus, Ele quer mudar sim a história do teu país. Deus, Ele quer mudar sim a história do meu país. Mas para isso, nós precisamos clamar, orar, pagar o preço. Nós precisamos então pagar o preço. Nós precisamos ir aonde ninguém quer ir. Nós precisamos fazer aquilo que ninguém quer fazer. Nós precisamos clamar como ninguém quer clamar. Irmãos, que nós possamos então nos doar, que nós possamos então nos envolver, que nós possamos então nos sujeitar e que haja então clamor, que haja então boca no pó, que haja então humilhação, que haja então uma vida devocional em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa tocar em nossos corações e que esta palavra ela venha então criar em nós raízes, criar em nós uma mudança de vida, criar em nós então uma transformação, criar em nós então uma convicção de busca, uma convicção de pecado, que nós possamos reconhecer que nem sempre nós damos louvor, glória, honra a Deus, que nós possamos reconhecer isso e que nós possamos então ser humildes e reconhecer diante de Deus a nossa fraqueza, a nossa impotência. Irmãos, porque Deus quer fazer, Deus quer se mover, Deus quer agir, Deus quer salvar e Deus está à espera da sua igreja. A igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que paga o preço. Então que eu e você, que nós possamos então ser homens e mulheres que não se dobra a Baal, homens e mulheres que não se dobra a Jezabel, homens e mulheres que não vendem a sua vinha, homens e mulheres que não andam de mãos dadas com o pecado, mas homens e mulheres que lutam pela santidade de Deus, homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço. Jesus fala que a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Então, que nós possamos orar a Deus para que Deus envie então obreiros e obreiras, mas que nós antes, nós possamos então nos dispor para ser esses obreiros e obreiras, em nome de Jesus. Que nós possamos então começar a clamar, a orar pelo mover do Espírito Santo e para que então esse avivamento venha sobre as nossas vidas, esse avivamento venha então sobre os nossos dias, porque sem avivamento nada vai mudar. Se o avivamento não vier, nada vai mudar. As nossas casas vão morrer, nós vamos perecer. E então, se Deus não edificar a obra, em vão é aquele que edifica. Se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer. Nós não precisamos de ouro, de prata, nós não precisamos de grandes igrejas, nós não precisamos de cursos, nós não precisamos de teologias, mas nós necessitamos do Espírito Santo atuando. Nós precisamos do Espírito Santo movendo, porque é através do Espírito Santo que o pecador se arrepende. É o Espírito Santo que traz então a necessidade de arrependimento, a necessidade de confissão de pecados. Então nós necessitamos que o Espírito Santo ele se mova, que o Espírito Santo ele deixe sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos então pagar o preço. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa tocar em cada coração e que esta palavra ela venha então nos chamar a atenção, que seja então um alerta do Senhor, que esta palavra ela possa então queimar e incendiar os nossos corações, para que nós a partir de hoje não vivamos como nós temos vivido, mas que nós possamos então deixar a religiosidade, o conformismo, que nós possamos então nos dispor e nos entregar em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Que
vocês possam partilhar este vídeo. Em nome de Jesus. Amém.